seguimos juntos contando que o Procurador-Geral da República, ele defendeu o monitoramento, um reforço da polícia na residência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para evitar uma fuga aqui da capital federal e até mesmo de chegar na região com embaixadas. A Janaína Camelo está de volta das férias, que bom recebê-la também aqui em tempo real. Seja bem-vinda. Nos conte então qual foi o entendimento sobre reforçar a segurança do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, né, Bruno? Muito boa tarde para você, para todos. Muito bom estar de volta. E é isso, essa recomendação do Ministério Público Federal, né, exatamente ali do procurador Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, foi enviado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. E o que Gonet disse, Bruno, nessa manifestação? Disse que o Ministério Público Federal entende que é necessário que se recomende à polícia destinar ali equipes específicas, um esforço específico de policiais, de efetivos que fiquem de prontidão e em tempo integral ali aos arredores, né, da residência de Jair Bolsonaro, isso para garantir o monitoramento em tempo real do cumprimento das medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente, né, especialmente ali a prisão domiciliar, né, ele está preso, está preso em prisão domiciliar já faz algumas semanas, além disso usa ali tornozeleira eletrônica, né, está sendo monitorado ali 24 horas por dia. Essa foi a manifestação do Procurador-Geral da República e desse mesmo documento que foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, Bruno, o procurador disse o seguinte, que deve haver também um cuidado, que não seja, que esse reforço, essa segurança não seja intrusiva na esfera domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e também que não perturbe ali as relações com a vizinhança, porque é um condomínio ali residencial, né? Um condomínio, inclusive, bem grande ali, são várias residências ali onde o ex-presidente reside, que fica próximo aqui ao Palácio do Planalto. Essa manifestação da Procuradoria-Geral da República ao ministro, pedindo esse reforço na segurança, aconteceu depois que o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, acionou a Polícia Federal. O deputado, líder, Bruno, enviou um ofício à Polícia Federal dizendo que há um risco concreto de fuga de Jair Bolsonaro. Ele não acionou diretamente o STF. E aí, então, a Polícia Federal acionou o STF. O STF, então, pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República. Nesse documento que foi enviado pelo líder do PT, ele disse o seguinte, que há esse risco concreto de fuga, e aí ele fala que houve vários reiterados descumprimentos de medidas cautelares por parte de Jair Bolsonaro, e ele cita também o relatório da Polícia Federal que indica o que foi encontrado no aparelho celular do ex-presidente ali, um rascunho de um plano, de um pedido de asilo político à Argentina. São esses principais argumentos que o líder coloca ali, pedindo esse reforço da polícia nos arredores ali da residência de Jair Bolsonaro. Agora, só lembrando que a defesa de Jair Bolsonaro disse que esse rascunho é de fevereiro do ano passado e que ele não pode ser considerado, por isso, um indício de fuga, né? Porque foi no ano passado, já faz muito tempo, então, e recentemente que Jair Bolsonaro foi preso preventivamente. Só lembrando que a Procuradoria-Geral da República tem até amanhã para se manifestar sobre o que os advogados de Bolsonaro disseram ali a respeito desse pedido, desse rascunho de pedido de asilo político argentino. Agora, com relação a esse policiamento aí reforçado que foi pedido pela Procuradoria-Geral da República, agora resta o ministro Alexandre de Moraes dar uma decisão em cima dessa manifestação que foi enviada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, como se ele realmente vai acatar essa manifestação, né? Primeiro resta saber se o ministro vai acatar esse pedido da PGR e aí acatando, então ele vai definir como vai ser feito esse monitoramento em tempo integral com essas equipes de prontidão, qual exatamente vai ser o efetivo, quais vão ser as corporações que vão trabalhar nessa segurança reforçada aí de Jair Bolsonaro. Bruno. Informação importante ao vivo em tempo real. A gente abre a edição de hoje já com essa repercussão, com esse novo entendimento, uma orientação para reforçar então a segurança na residência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. E a gente abre também a nossa rodada de análise com os nossos comentaristas, começando hoje com o Diego Tavares. Seja muito bem-vindo aqui em tempo real na Jovem Pan. E, Diego, a pergunta é muito objetiva.
Alguma justificativa realmente muito bem fundamentada para ser necessário reforçar esta segurança do ex-presidente? Boa tarde, Bruno Pinheiro. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde em tempo real. Bruno, não há qualquer necessidade de alteração das medidas impostas ao ex-presidente, justamente por aquilo que foi objeto, inclusive, das explicações fornecidas pela defesa de Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, quando todo esse material veio à tona, chegou às mãos da imprensa nos últimos dias. Para que você decrete a prisão preventiva ou a prisão domiciliar ou as medidas alternativas à prisão que constam lá do Código de Processo Penal, é necessário que o que motive essa prisão ou essas medidas seja um elemento contemporâneo, seja algo que esteja acontecendo no momento ou que tenha acontecido há pouco tempo. Como foi muito bem dito pela nossa repórter, essa minuta encontrada no celular de Jair Bolsonaro foi encontrada em uma conversa de fevereiro de 2024, ou seja, se isso foi um plano de Bolsonaro, se Bolsonaro cogitou pedir um asilo político aos argentinos, tudo isso é passado. E como eu disse, não pode motivar nesse momento a alteração de fato dessa situação. E outro ponto também, a própria PGR já tinha dado declarações anteriores que achava muito difícil a alteração ou conversão dessas medidas alternativas em uma prisão de Bolsonaro, haja vista a proximidade do julgamento que deve acontecer nos próximos dias, e aí sim, Bolsonaro pode ser condenado, hipótese na qual passa já diretamente a cumprir a sua pena de prisão. Obrigada, Diego. A gente volta a conversar com você já já. Agora eu chamo o Luiz Augusto Durso, que também está com a gente para comentar esse assunto. Durso, bem-vindo, boa tarde. Estrategicamente, juridicamente, a defesa pode alegar algo para que a PGR não coloque isso em prática, ou se for determinado pelo STF, não tem mais o que fazer? Explica melhor para a gente, por favor. Boa tarde, Márcia, Bruno, Diego Tavares e toda a audiência da Jovem Pan. Prazer retornar aqui em tempo real. Márcia, para que se tenha a situação dessa determinação de uma fiscalização mais severa com relação à situação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra, isso tem que ser lastreado em provas, em situações fáticas atuais, como bem disse o Diego. Não adianta pegar algo lá atrás e dizer, olha, sempre existiu risco de fuga. Não, desde a decretação da prisão domiciliar, existe algum novo elemento que comprove uma tentativa de fuga ou risco de fuga? Desde a determinação do uso da tornozeleira eletrônica, algo aconteceu, então as provas precisam ser atuais. Se mesmo assim, mesmo não tendo exatamente essa prova objetiva, o Supremo determine essa situação mais gravosa ao acusado, isso cabe, claro, recurso, pedido de reconsideração, reanálise. Até porque, Márcia, não é só a situação do acusado, do réu, mas é a situação do gasto público. Para que se tenha um deslocamento de policiais que deveriam estar trabalhando em outras coisas para ali ficarem sob vigia, isso precisa ser justificado até para o poder público e até para a sociedade. E por isso, que se acontecer, tem que estar lastreado em prova. Obrigada pelas análises.